A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um programa Semeando para a Vida Eterna, um programa da Igreja Presbiteriana de Lages, que fica ali na Rua Coronel Fausto de Souza, 353, no centro de Lages. Você é o nosso convidado para as nossas programações e nós estamos retomando aí nossos encontros presenciais. No domingo, às 9h30 da manhã, nós temos uma devocional e às 10 horas o estudo bíblico na chamada Escola Bíblica Dominical. E depois, às 19 horas, o nosso culto público. Então, se você vier ao nosso culto, será muito bem recebido. Venha com a sua máscara, nós temos álcool em gel ali na entrada, estamos seguindo aí os protocolos da vigilância sanitária, né? Então, nós vamos ter agora uma palavra dos nossos patrocinadores. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Pois bem, queridos, nós vamos orar agora, pedindo que Deus esteja nos abençoando na nossa meditação de hoje, que Ele esteja dirigindo a nossa vida, nos dando iluminação na sua palavra. Oremos. Deus e Pai, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos sustentado, tem nos livrado do mal, tem, ó Deus, dirigido a nossa vida. Nós somos gratos pela salvação em Teu Filho Jesus Cristo. E obrigado, ó Pai, pela nossa cidade. Que o Senhor continue nos abençoando, ó Deus, com a Tua graça, o Teu amor. Que o Senhor continue nos sustentando, ó Deus, nos dando condições, ó Pai, de trabalhar, de ter prosperidade aqui. Que o Senhor esteja abençoando a nossa economia, do nosso estado, do nosso país, ó Deus. Dê sabedoria aos nossos dirigentes. E em nome de Jesus, ó Pai, nos livra do mal e nos dá, Senhor Deus, a Tua bênção. Em nome de Jesus, Teu Filho, que nós oramos e te pedimos. Amém, Senhor. Queridos, no programa anterior, o pastor Paulo começou o assunto que nós estamos refletindo lá na nossa igreja, né? Os desafios de um tempo de reconstrução. Nós voltamos os nossos olhos então para a palavra de Deus, que é o que nós trazemos para você a cada programa, meditações baseadas na palavra de Deus, e nós estamos lendo, né, e meditando num livro histórico, um livro que registra a história do povo judeu lá na antiguidade, quando o povo judeu retorna a Jerusalém. Então isso por volta do ano 400 ali, antes de Cristo, né? E esse livro é o livro de Neemias, no Antigo Testamento. O livro de Neemias na Bíblia judaica, né, na Torá, né, ele é junto com o livro de Esdras. Então são considerados livros históricos. E esse livro histórico, ele narra esse momento de retorno do povo do cativeiro da Babilônia, né? Então nós temos aqui esse personagem, Neemias. Esdras era um escriba, então a tradição diz que Esdras escreveu esses dois livros, né, baseado nas memórias e nos escritos, e documentado também por Neemias e pelos reis que passaram por ali. Então é uma fase muito interessante e vem de encontro com o nosso momento que nós estamos vivendo hoje, né? Com a ideia de reconstrução, com a ideia de retomar a vida, de nós termos aí uma caminhada
no sentido de voltar a sermos, ou voltar a termos os nossos encontros, a comunhão, a nossa vida normal, que todos nós desejamos, né? Depois de passarmos por essa pandemia terrível, graças a Deus nós estamos com uma muito boa perspectiva disso acabar, né? Com as vacinas, com o próprio ciclo, né? do vírus terminando aí. Então nós estamos aí nesse momento de rever algumas coisas, analisar, fazermos uma análise da nossa situação atual. Então, quando eu olho para o livro de Neemias, quando eu leio a história de Neemias, é um momento muito especial da história. Deus usa esse homem, ele é um copeiro, ele está ainda cativo lá na Babilônia, ele é um copeiro do rei Artaxerxes, e Deus o usa, né? Primeiro, ele tem uma conversa com o seu irmão que vai visitá-lo lá na Babilônia, e ele pergunta notícias, né, dos que ficaram em Jerusalém, dos que estão em Jerusalém, e o irmão lhe traz as notícias de que não está nada bem, está tudo destruído, não, a cidade está arrasada, os muros estão derrubados, o templo está arruinado, e os que estão lá morando estão em grande miséria. E isso entristece demais Neemias. E Neemias ora pedindo a Deus sabedoria, né, para que lhe dê a iluminação daquilo que ele pode fazer para ajudar os seus irmãos e irmãs que estão vivendo nessa miséria lá em Jerusalém. Então, a narrativa começa aqui no primeiro capítulo, contando esse encontro com o seu irmão, e hoje nós vamos olhar aqui no versículo 2, quando Neemias já chega em Jerusalém, e Neemias faz um levantamento, ele anda à noite, meio que secretamente, né, pela cidade, ele vai a cada pórtico que está derrubado, que está caído, e ele medita naquilo, ele visualiza aquilo, faz uma avaliação, e ele chega para falar então com as famílias, com os principais, né, os chefes das famílias que estão morando em Jerusalém. E eu quero só destacar 2 versículos para não ler, porque é uma narrativa, né, ela é bem complexa, bem completa, mas eu quero só destacar 2 versículos então aqui no livro de Neemias, capítulo 2, os versículos 17 e 18. Diz assim: então lhes disse, né, Neemias falando com os chefes das tribos ali, os chefes que estão morando ali em Jerusalém: estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Opróbrio é vergonha, tá? A tradução da palavra opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Amém. Então, esses 2 versículos do capítulo 2 vai sintetizar aqui a ideia do capítulo, de que desse passeio de Neemias ali, esse levantamento que ele está fazendo das condições que eles estavam vivendo. E esse é o primeiro ponto, né? Então, o tema da meditação é o desafio da reconstrução da comunhão. O que é a comunhão? É estarmos juntos, é estarmos em ligação, né? Estarmos trabalhando juntos, estarmos vivendo na convivência, vamos dizer assim. Então, o desafio é olhar para aquele lugar e ver que aquele lugar pode se tornar novamente aquilo que eles conheciam de Jerusalém no passado. Um lugar vivo, um lugar onde a vida corria, onde o comércio era abundante, onde a vida religiosa era o centro da vida de Jerusalém. Então, Neemias, ele faz esse passeio pela cidade, ele vai em cada pórtico que está caído, cada portal da cidade,
ele vê os muros caídos, ele vê o templo destruído, e ele então chama esses chefes, as pessoas que já estão ali, e fala assim, olha como que está a situação, né? Olha a situação. Então a situação atual, nós precisamos ter essa percepção. Como é que nós estamos? Como é que está a nossa situação, principalmente na parte espiritual, não é? Muitos, com essa pandemia, descobriram aí, né? E foi uma ferramenta maravilhosa, ótima, para nós não pararmos os nossos encontros, o online, né? A internet, os nossos encontros, nós conseguimos transmitir os nossos cultos, quando não podíamos nem ir na igreja, né? A lei foi bem severa, fechar o templo, nós fizemos de casa as nossas meditações, nós transmitimos este programa no lugar dos cultos. Então, nós tivemos ferramentas para nos estimular, para nos conectar ainda como povo de Deus e na adoração. Só que esse meio, ele foi um paliativo para o que nós não podíamos estar juntos, né? Então nós agradecemos a Deus esse momento e essa ferramenta que ele colocou à nossa disposição e nos capacitou para isso. Teve muita gente com recursos, só que sem conhecimento, que não conseguiu fazer o que nós fizemos, que não conseguiu elaborar um culto online, que não conseguiu que os seus membros também tivessem acesso a isso. Muita gente ficou isolada mesmo, né? Sem condições de ter nenhum tipo de comunhão. Então nós tivemos um grande privilégio de continuar a nossa comunicação, de continuar a nossa comunhão, mesmo que de longe, né? Mas o ideal é que nós façamos uma avaliação da nossa situação atual, né? A palavra de Deus nos diz que quando nós estamos juntos, né? O Salmo 133, eu sempre gosto de relembrar o Salmo 133, dizendo como é bom e agradável estarem juntos os irmãos, né? E ele continua comparando esse ajuntamento, estarmos juntos, com um grande alívio para a nossa alma. Ele compara com o óleo que é derramado sobre Arão e desce pela gola das suas barbas, né? pela gola da sua roupa e desce pela sua barba, como uma visão de alívio do calor, né? Que no Oriente é muito grande, como bênção, né? Também simbolizando bênção. E outra comparação que ele faz é com as torrentes no Negueb, né? Ou Negev, nas traduções aí, que é um deserto lá em Israel, que em algumas ocasiões, quando a chuva desce caudalosa, ela passa pelo deserto e ela forma um rio naquele deserto, e quando forma esse rio, ela traz vida, e a vida floresce, né? Então, e aí ele termina esse Salmo 133 dizendo que ali ordena o Senhor a sua bênção. É um momento especial, o culto é um momento diferenciado, é um momento onde Deus nos chamou para estarmos juntos, e ali ele derrama uma bênção, que é a bênção da comunhão, a bênção da palavra, né? Que nós podemos também sentir o calor do povo de Deus, o abraço, né? O carinho, como diz o apóstolo Paulo, né? O ósculo santo, né? E que ele recomenda que nós tenhamos. O ósculo é beijo, você beijar, você abraçar. Como faz falta, né? Nos nossos dias que nós estamos passando aí, essa liberdade de nós, e esse carinho expressado no abraço e no beijo, né? Então, como Neemias faz essa percepção da situação atual, nós também temos que olhar para a nossa vida e pensarmos, como é que está a minha comunhão, como é que está a minha vida com Deus e a minha vida com os irmãos e irmãs, não é? Porque muita gente ficou desorientado, desnorteado, entristecido. Por quê? Primeiro pela falta da comunhão, do contato, que isso é do ser humano, né? O contato. Muita gente adoeceu psicologicamente, fisicamente, né? Com uma somatória
da doença psicológica, existe chamado psicossomático, né? As doenças psicossomáticas. Aquilo que está na cabeça acaba sobrecarregando o corpo. Então, mas também nós temos situações em que pessoas esperavam um momento também, né? Para se desvencilhar, né? Muitas vezes não estava passando por um momento muito bom na vida, ou até algo que tenta encobrir, né, algum comportamento que não condiz com a palavra de Deus, pecaminoso. Então, muita gente deixou a comunhão e, infelizmente, abraçou o pecado, abraçou o mundo e está lutando com Deus, na verdade, né? Está preferindo a viver pecaminosamente do que uma vida de devoção a Deus, de ajuda da comunidade para lutar contra o seu pecado, né? Então, nós nos sabemos e nos entristecemos disso. Infelizmente, as pessoas, quando lidam com o pecado, acham que é um problema pessoal, que ninguém vai saber, né? Mas Jesus diz, aquilo que é falado no íntimo dos quartos é gritado nos telhados, né? Então, infelizmente, é uma situação terrível, né? De prisão, de aprisionamento do pecado. E Deus nos dá essa bênção de podermos ouvir a palavra dele, de podermos refletir na nossa situação, de avaliarmos e de nos arrependermos dos nossos erros, de pedir perdão a Deus e ter a certeza de que ele nos perdoa na pessoa do Filho de Jesus Cristo. Então, essa percepção da nossa precariedade espiritual, a gente precisa ter isso, a gente precisa tocar nesse assunto, tocar nessa ferida. O reflexo disso está na vida material, está no que a gente vive, né? Quando nós vivemos de mãos dadas com o pecado, aí a nossa vida se torna uma vida, exatamente como eu disse, né? De fuga, de esconder o rosto, de virar a cara, não está feliz, porque não é o ambiente natural dela, o mundo pecaminoso, não é? O crente, quando ele tem a sua vida transformada por Deus, por Jesus Cristo, o pecado não é mais o seu ambiente, né? Ele pode eventualmente pecar, obviamente, mas isso entristece. O rei Davi, no Salmo 32, ele fala: enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos secaram, envelheceram, né? De tristeza. Eu chorava todos os dias, inundava o meu travesseiro com choro todas as noites, né? Então, o reflexo está no nosso dia a dia, né? Não se engane dizendo que a vida religiosa é o final de semana quando eu vou na igreja. Não, a vida religiosa, ela faz parte do nosso todo, do nosso ser, do nosso dia a dia, da nossa gratidão a Deus, da nossa oração, né? Então, quando a oração para e nós paramos de agradecer a Deus, começamos também a nos amargurar, esquecemos de agradecer, de ter um coração grato, né? De colocar diante de Deus aí a nossa gratidão, as nossas orações. Quando Neemias vai falar com aqueles homens, ele fala umas palavras muito pesadas, né? Ele fala assim: está tudo destruído, vendo a miséria que nós estamos, Jerusalém está assolada, suas portas queimadas. E ele conclama: vamos reedificar os muros de Jerusalém e vamos deixar essa vergonha de lado, né? Vamos deixar de ser vergonha ou viver envergonhados. É isso que eu estou dizendo. O pecado nos leva a uma situação de vida de vergonha, ficamos cabisbaixos, né? Infelizmente, nós temos encontrado irmãos e irmãs, pessoas estão assim, cabisbaixos, envergonhados, com uma falta de vitalidade para a vida, para viver a vida alegremente, como Deus nos chamou para viver, né? Então, e o problema é o seguinte, que o povo que está ali vivendo naquela miséria acostumou com aquela miséria. E a miséria, você acostuma a viver com aquilo. Você se adapta ao meio, não é? Se você não faz uma avaliação da sua situação atual, você acha que é normal isso, viver
envergonhado, viver cabisbaixo, viver entristecido. Ah, tá todo mundo assim, o mundo é assim, né? Ó vida, ó céus, ó azar, como diria o Hard, né? Aquele personagem de desenho animado. Então, nós acostumamos com essa situação. Isso, para aquele que foi transportado do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz de Cristo, isso é inadmissível a gente viver conformado com essa situação, né? E o pastor Paulo trouxe na mensagem dele na igreja sobre a questão da oração de Neemias, o desafio de nós orarmos, buscarmos a Deus. E quando nós fazemos isso, buscamos a Deus em oração, ele renova a nossa energia, a nossa alegria, né? Como diz o salmista, renove em mim a alegria da tua salvação. E por fim, meus queridos irmãos, o desafio da perseverança. O texto ele é mais completo. Quando Neemias conclama o povo se anima. O povo vai, não, então vamos reagir. Então vamos, né? Disponhamos-nos, edifiquemos e fortaleceram as mãos para a boa obra. Olha, o povo se animou. Por quê? Porque Neemias primeiro colocou diante de Deus a situação, buscou em Deus. E depois ele fez uma avaliação da situação e conclamou o povo a mudar, a sair daquela situação, a renovar a sua fé, a reconstruir a cidade. Mas aí vem uma outra figura, né? Pelo menos duas figuras aqui, Sambalate, o Honorita, e Tobias, o servo amonita, e Gessem, o arábio, né? 3 pessoas aqui. Quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte nem direito, nem memorial em Jerusalém. A gente vai conversar mais sobre isso. Sempre vai ter alguém para dizer: não vai dar certo. Fica na sua. O que você acha que você vai fazer? Vai mudar o mundo? Sempre vai ter aquela voz do inimigo falando para você que você não é capaz. Mas aí que a resposta de Neemias é Deus quem está fazendo, né? Então é Ele que vai realizar. Então eu desejo que você ouça essa mensagem, essa palavra, se anime no Senhor, busque a Deus em oração e volte à comunhão, né? Se anime a reconstruir a sua fé e a comunhão no Senhor Jesus com o seu povo. Deus abençoe, receba a nossa oração também, a bênção que vem de Deus nas nossas orações todos os dias pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país. Obrigado pela sua atenção, até o nosso próximo encontro. Meu desejo vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou.
refletir a beleza que há em ti. Tu és para